Se não tiver uma negociação antes, um acordo, vai ser derrotada a proposta. Porque o ministro Barroso apavorou alguns parlamentares. E tem parlamentar que deve alguma coisa na Justiça, deve no Supremo, né? Então o Barroso apavorou. Ele foi para dentro do parlamento fazer reuniões com lideranças, praticamente exigindo que o Congresso não aprovasse o voto impresso. Deixo bem claro que 3 outros momentos na história nós aprovamos o voto impresso aqui em Brasília. E a última questão foi em 2017, comigo. E foi quase unanimidade. Aprovamos. Depois o Supremo, sempre o Supremo, né, disse que era inconstitucional. Quer dizer, realmente não tem cabimento isso que o Supremo fez. Diferentemente do que o ministro Barroso disse, né, que o Barroso é um mentiroso, ele disse que é a volta do voto em papel. Não é a volta do voto em papel. Você vota como sempre votou aí na tua urna eletrônica, aparece na tela o nome do seu candidato e uma impressora ao lado escreve o nome do seu candidato. Se você concordar, olha, o que está na tela é o que está no papel. Você aperta o botão, o papel cai na urna. Não existe contato manual com o papel. E acabando as eleições, né, naquele mesmo domingo, à noite, você tem automaticamente a apuração das eleições, né, ali pela imprensa, pela televisão, e começa a contagem manual dos votos. É coisa simples. Olha as bandeiras que o nosso querido ministro Barroso defende. Ele defende aborto, ele é contra a redução da maioridade penal, mas ele é favorável à redução da maioridade do estupro de vulnerável, passar de 14 para 12 anos. Esse é o ministro Barroso. É desarmamentista, ele é trotskista, ele é tudo o que não interessa para o Estado democrático. E costumo sempre dizer, né, vale para o Barroso agora, vale para muita gente. É muito fácil você ser comunista num país livre. Eu quero ver você ser livre num país comunista. Em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita e arquiva PEC do voto impresso. A proposta já havia sido rejeitada em comissão especial. O texto precisava de 308 votos no plenário, mas só alcançou 229. A decisão encerra a tramitação da PEC e mantém formato atual da apuração. Uma matéria de 10 de 8 de 2021 e foi nos enviada pelo nosso querido irmão Wanderson Silva, que desde já fica aqui o nosso agradecimento a esse irmão de fé e batalha. A Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira, dia 10 de agosto, rejeitar e arquivar a proposta de emenda à Constituição, PEC, que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. O resultado representa uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que sem apresentar provas, vem falando em fraude no sistema da votação por meio da urna eletrônica e fazendo acusações sem fundamento aos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, meus irmãos, essa matéria aqui é do G1, como vocês sabem, e esse é o motivo de 99% da população não dar mais credibilidade à mídia. Ela ainda consegue manipular as pessoas, infelizmente, mas é fato que cada brasileiro hoje tem a plena consciência que a mídia não trabalha a favor da população. Aqui está uma prova. Quando eles dizem que Bolsonaro não apresenta provas, aí você tem que parar para pensar que eles é quem diz o que é prova ou não. Porque não venha me dizer, meu irmão, que um candidato a vereador que tem 30 pessoas dentro da sua família, é casado, seus filhos são de maior, faz uma passeata na sua rua, junta 150, 200 pessoas, e o cara não teve nem o voto dele mesmo, não venha me dizer que isso foi legal. Não venha me dizer que isso aconteceu. O gado vê esse tipo de coisa e faz o quê? Tá cheio de vídeo aqui no YouTube, fazendo piada. Olha, os candidatos que foram derrotados estão revoltados. Você acha mesmo que nem a esposa do cara votou nele? Se você acha isso, meu irmão, você é gado. Agora, você acha que um simples candidato a vereador, um cara que se candidatou para deputado, também não foi eleito, que o pai dele não era, a mãe dele não era, ninguém da família era. Ele era uma pessoa popular, perdeu, a urna disse que ele perdeu. Alguém vai abrir uma investigação porque esse cara está reclamando do resultado? É lógico que não. Fica como eles querem. Só mesmo no Brasil, o mesmo sistema que disponibiliza a eleição, ele mesmo fiscaliza, ele mesmo apura o resultado. Isso é uma piada, nós somos uma piada. Se você diz que o Brasil tem democracia, você faz parte do circo. Os Supremos não precisa nem falar, soltando bandido, agindo contra a nação, e ninguém vai pra cima. Por que ninguém vai pra cima? Porque o presidente não vai pra cima, porque o presidente é um corrupto. Jair Messias Bolsonaro, assim como eu falei, desde a época da sua candidatura, fui muito atacado aqui, tiraram meu vídeo do ar que se chamava Bolsonaro Anjo ou Fera. Ali eu mostrava que a família de Bolsonaro vinha enriquecendo ilicitamente, mostrei quanto eles tinham agora, que ficou claro para quem assistiu o vídeo, quem teve a oportunidade,
que mesmo que ele pegasse todo o salário dele como político, por toda a sua vida, e tivesse guardado, ele não teria nem metade do que tem hoje. Sem contar e sem esquecer aquilo que ele disse, que sonegava tudo que era imposto. Ele falou isso. Eu sonego tudo que é imposto. Então, se não dá para explicar o que ele tem com os filhos hoje, imagine o que a gente não sabe que ele tem, o que não está no papel, o que não foi declarado. Um presidente honesto, nacionalista de verdade, visse um disparato desse, que não vai resolver, de fato, o problema do Brasil, porque o sistema já está arquitetado. A pessoa deveria ser eleita por ter mais votos. Ponto final. Teve mais votos, vai ser eleito. Não interessa a causa que tu defende, não interessa se você pertence a um partido colorido ou não. Mas o que é que criaram aqui? Não, cada partido tem as suas cadeiras. Olha, o PSOL, PT, esses e aqueles, todos têm as suas cadeiras. Então o cara entra com o voto só dele mesmo, porque tem o direito à cadeira. Como é que se cria uma coisa dessa e o povo fica olhando e achando normal? Antes de continuar esse vídeo, eu já digo logo qual era o resultado aqui. O que é que as pessoas deveriam fazer? E preste atenção que eu só vou falar isso por enquanto que as eleições estão longe. Porque assim que as eleições começarem, falar esse tipo de coisa aqui pode gerar cadeia. E eu não vou falar. Existe uma lei que diz que pôr em dúvida a idoneidade das eleições é atentar à democracia. Então não adianta depois, Davi, fala. Não vou falar, a hora é essa, meu irmão. E para resolver isso aqui era muito simples, ó. O povo quer o voto impresso. Todo mundo sabe disso. O povo quer o voto impresso. Não vão fazer, não vão representar o povo. Foram eleitos para isso, mas não vão representar o povo. É muito simples. Ninguém vai votar. Essa última para prefeito e governador, eu não fui votar. Você simplesmente justifica, é a coisa mais fácil de fazer. Se todas as pessoas fizessem isso, o sistema ia começar a brigar de novo. O sistema corta uma cabeça para não perder o corpo. E ele faria isso. A gente teria pelo menos uma pequena melhora. Mas as pessoas vão votar, elas não veem a hora de ir lá brigar por Lula e Bolsonaro, dois corruptos que deveriam ser presos na mesma cela. Vou continuar aqui a matéria, mas presta atenção. Para ser aprovada, a PEC precisava de, no mínimo, 308 votos. No entanto, o texto elaborado pela deputada Bia Kicis, que eu também não gosto dessa dona, mas eu já disse para vocês, quando a gente tá assim entre meu ruim e meu pior, tem que se olhar o que está sendo proposto. Não vou com a cara dela, não gosto dela, acho ela uma manipuladora, mas essa proposta dela deveria ter sido aprovada. Ponto final. A gente tem que aprender a entender que lá se tem empregados ilustres. Só isso. Eles estão ali para representar o povo e serem cobrados. Cobrados mesmo. Não apoiados. Eles têm que ser cobrados. O apoio foi na hora do voto. Agora tem que ser cobrados. Outros 218 deputados votaram contra a PEC. E um parlamentar se absteve. Ao todo, 448 votos foram computados. Os 64 ausentes, entre os quais variam parlamentares de legendas governistas, contribuíram para a derrota de Bolsonaro. Na condição de presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira é o único que não vota. Com a decisão da Câmara, o texto será arquivado e o formato atual de votação e apuração ficará mantido nas eleições de 2022. Então, para o Bolsonaro agora ser eleito, eu penso que ele tem que ter pelo menos 70% dos votos. A urna não vai, por si só, dar a vitória a um partido de esquerda, mas ela dá uma porcentagem boa. Como eu disse, eu acredito firmemente, não posso provar, e se pudesse não estava vivo, que o Bolsonaro venceu no primeiro turno. Mas, com a ajudinha aí, ninguém sabe de quê, o Haddad foi para o segundo turno. Então, se ele quer ser presidente de novo, ele vai ter que ter uma larga vantagem. É assim que eu vejo a coisa. Uma das grandes provas disso, que qualquer pessoa que tenha dois neurônios funcionando e raciocinando chega a essa conclusão, é que se o próprio presidente disponibiliza a verba para poder ser implementado esse voto impresso, e esse voto era simplesmente mais uma segurança, não teria por que não aceitá-lo. Só a ação deles rejeitarem já mostra que tem algo errado, no mínimo. E pior do que esses políticos, literalmente, são as pessoas. São as pessoas que não ganham nada. Essa galera aqui, seja o PT, seja Bolsonaro, eles vão ficar cada vez mais ricos dentro da política. Agora, o povo, esse que sofre, esse que vai na bomba de gasolina pagar 6, 7 reais no litro da gasolina, pagar 100 reais em um bujão de gás, que é prejudicado, ainda sendo prejudicado, continua sendo idólatra. Continua dando apoio a esse sistema. Então tem mais é que sofrer mesmo, irmão. Tem mais é que acontecer exatamente isso que acontece. É uma pena que os despertos também sofram pela decisão da gadaiada. É a única coisa que eu tenho a lamentar. De resto, é merecido o que o sistema faz com o gado. Eu queria mais uma vez agradecer ao plenário desta casa pelo comportamento democrático de um problema que é tratado por muitos com muita particularidade e com muita segurança. A democracia do plenário desta casa deu uma resposta a esse assunto e na Câmara eu espero que esse assunto esteja definitivamente enterrado
disse Arthur Lira. Pois é, esperar o quê de um cara que, segundo falam, batia até na mulher, né? O projeto propunha a inclusão de um parágrafo na Constituição para definir a obrigatoriedade da expedição de cédulas físicas conferida pelo eleitor nos processos de votação das eleições, dos plebiscitos e referendos. A impressão do voto depositado na urna eletrônica é definida por Bolsonaro, que tem feito ataques sem provas, a mídia sempre mostrando isso, ataques sem provas. Mas quem é que diz que é prova ou não é? O sistema eleitoral, entende? E já começou a agir fora das 4 linhas da Constituição. Bom, estão falando em golpe, essa parte é bem interessante a gente ver, porque, meus irmãos, eu não acredito que Bolsonaro vá dar golpe porque ele é um corrupto. Para um presidente fazer valer a vontade do povo, ele teria que sim ir contra os poderes que estão corrompidos. No mínimo o que ele deveria fazer era uma CPI em cima de todos. Quem não deve não teme. Quem fosse limpo continuaria lá. Eu não estou falando aqui contra os poderes, eu estou falando que se deve, tem que pagar, seja quem for, independente de qual poder ele esteja. A gente já teve aqui 2 presidentes impeachmentados. Quantos ministros do STF foram impeachmentados até hoje? Nenhum. Que eu saiba, nenhum. Se tiver algum, eu peço até desculpa pela minha ignorância, mas pelo que eu saiba, nenhum. Como é que pode? A gente tem denúncia, o próprio senador Jorge Cajuru falou que eles vendem sentença a rodo. Se é mentira, o Jorge Cajuru deveria estar preso. A gente vê cada vez mais o STF soltar bandidos e, literalmente, contra a vontade da maioria do povo, que ele deveria justamente defender, legislar, criando lei, jurisprudência, como o casamento das pessoas com o mesmo gênero, vamos colocar assim, né, para o vídeo não ser banido. Ninguém votou isso no Congresso. O STF foi que criou a jurisprudência para isso. Você elegeu o STF? Não. Então, por que o STF age dessa forma? Esse tipo de coisa acontece, o povo não liga, faz vista grossa, é um povo realmente ignorante que merece o que está passando. Inclusive a matéria continua assim, ó. Bolsonaro tem acusado ministros do Supremo Tribunal Federal de interferir no debate em diversas oportunidades, ameaçou com a não realização das eleições em 2022 caso não fosse aprovada a matéria. Se ele fosse limpo, né, ele faria isso, mas ele não é. Ele sabe que se ele agir dessa forma, logo ele e a família estão presos, porque os caras vão simplesmente abrir uma investigação séria. Delegados da Polícia Federal foram substituídos justamente por isso, por querer investigar, fazer o seu trabalho. E ele sabe que deve muito, ele e a família. Então ele tirou essas pessoas, afastou essas pessoas dos seus cargos, da sua função. Então não espere que o Bolsonaro dê golpe, a não ser, deixar isso bem claro e preste atenção, salva esse vídeo, a não ser que aquela visitinha daquele agente lá da terra do tio Sam, lembra que veio aqui um agentezinho conversar com ele. Hoje eu recebi o chefe da CIA americana, conversei muito com ele, reservadamente. E ninguém vive mais isolado, nem vocês. É bom interagir com o vizinho, com o cara da frente, no serviço, no trabalho. E eu interajo com vários países aqui. A gente analisa, né? A não ser que aquele agente tenha proposto algum tipo de apoio, assim como aconteceu em 64. Caso você não saiba, meu irmão, o chamado golpe militar só aconteceu porque existia interesse lá de fora. Daquele país que tem os super-heróis, entende? Aquele país queria que houvesse aquele golpe. Então, houve o golpe. Se eles estiverem interessados de novo nisso, aí sim o Bolsonaro vai agir. Porque está apoiado por isso. Do contrário, jamais, porque ele não tem força para isso. Ele é um corrupto. E antes que alguém diga, mas ninguém provou nada contra ele, o Lula, os petistas falavam isso até pouco tempo, né? Até poucos anos atrás, todo petista dizia isso. Mas eu quero ver falar do Lula, ali era homem limpo. Pois é, olha aí a limpeza dele. É difícil provar alguma coisa contra alguém que está sentado na cadeira de poder. A gente só vai saber disso depois. Vamos continuando. A tramitação da PEC chegou a ser admitida pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, em 2019. Mas o mérito da proposta foi rejeitada pela Comissão Especial. Na última semana, os membros da comissão rejeitaram um parecer favorável à PEC, elaborada pelo deputado Felipe Barros, do PSL, da base de governo. Em seguida, aprovaram o relatório do deputado Raul Henry, que recomenda o arquivamento do texto. Apesar da proposta ter sido rejeitada na comissão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu levá-la ao plenário para que todos os 513 deputados se manifestassem. Nesta terça-feira, os parlamentares decidiram enterrar de vez a discussão na casa. Na primeira etapa da votação, 6 deputados falaram a favor e 6 deputados falaram contra a PEC do voto impresso. Deputados alinhados ao presidente Bolsonaro tentaram prolongar as discussões, enquanto os opositores procuraram acelerar os debates. Defensores do voto impresso, aí aqui eles falam aquela papagaiada toda que você já sabe que não vai dar em nada porque já perdeu mesmo, eles fazem como querem e o povo simplesmente aprova. Davi, mas eu sou contra, mas na hora que você for votar, muita gente está dizendo, Davi, você vai votar em Cabo Daciolo se ele conseguir ser candidato. Irmãos, deixar bem claro aqui, eu não vou votar em ninguém nessas próximas eleições. Não vou, porque ao ir eu estou dando legitimidade a esse processo.
eu não confio nessas urnas. Então não adianta me perguntar mais pra frente, porque eu não vou falar sobre isso. A hora que eu tô podendo falar, não sei nem se esse vídeo vai ser aprovado. Se você estiver vendo esse vídeo, é porque ele foi aprovado. Então, se você tá realmente desperto, eu acho, no mínimo, contraditório que você diga que está desperto e vá dar legitimidade a esse processo. Eu acho, no mínimo, contraditório. Agora, você faça o que você quiser. Eu não me considero aqui um digital influencer, eu simplesmente sou um cara que falo. Muitos dos vídeos você vê que é as próprias dicas dos inscritos e muitos se sentem representados com o que eu falo. Então eu não vou participar desse processo. Vou pagar a multa, seja quanto for. É uma mixaria geralmente, mas eu prefiro fazer isso. Prefiro ir no fórum, vou lá, justifico e ponto final. Se você pensa diferente, eu respeito, irmão, mas não aprovo, tá certo? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui para que ele também não fique muito longo. Esse é o Brasil, infelizmente, vai de mal a pior. A situação só vai piorar. Eu acredito que o litro da gasolina deve chegar perto dos R$10, porque esse foi o valor determinado pelo próprio povo. Aquele momento onde houve a greve dos caminhoneiros, que eu falei a importância de apoiar aquilo, que não era uma simples greve. Eu disse a vocês que ele nasceu de um movimento legítimo. Claro que teve os oportunistas querendo entrar no movimento, mas ele nasceu de forma legítima. Agora, o que foi que aconteceu? O povo enfraqueceu, preferiu acreditar em mentirosos como Bolsonaro, que sempre estiveram dentro do sistema. Eu falei isso. E eu disse aquilo ali, a gente ia deixar claro para o sistema que, se tirar o conforto, vamos dizer assim, o povo fica contra seus próprios heróis. Então, os caminhoneiros receberam ingratidão de boa parte da população. A população correu para os postos de gasolina e pagaram R$10 no litro. E o sistema viu que, se vender a gasolina a R$10 no litro, as pessoas, para não ficar sem, vão pagar. Então, logo o preço vai chegar a isso. O bujão vai ficar cada vez mais caro, talvez chegue a R$200. Mas o que é que eles vão fazer? Paulo Guedes já está pronto aí, esse lobo em pele de cordeiro já está pronto aí para a solução, que vai ser um gás menor. Em vez de você comprar aquele botijão, vai ter botijão menores para você comprar de acordo com o seu bolso, tá certo? Ou seja, tudo vai ficar mais caro nesse país. Então, privatizando todas as fontes de renda, você é a única fonte de renda. Como alguém pode se dizer que é inteligente, se considerar intelectual e não ver que a única proposta cabível para o Brasil, real, que pode de fato nos transformar em potência, é as ideias do Dr. Enéas. Valorizar o produto interno. Ah, mas se a gente começar a valorizar o nióbio, eles vão usar outro produto. Que usem. Faz parceria com outro país, começa a produzir aqui dentro. Racha o lucro, se for o caso. Tem diversas soluções que podem ser feitas, basta querer. Basta a própria população também entender que sacrifícios, no momento que romper com esse sistema internacional, teriam que ser feitos. A situação ficaria muito ruim no começo. É sempre assim. Revoluções exigem sacrifícios. É como um omelete, meu irmão, não se faz se você não quebrar os ovos. Então vai gerar um desconforto no começo, com certeza. Vai durar anos? Vai. Mas depois a situação será, como o Dr. Enéas dizia, bem melhor do que essa situação de submissão que está literalmente acabando com a nossa nação. Enfim, eu vou ficar por aqui, meus irmãos. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.